assim como alguns relacionamentos também são demais e foram demais. Agora, o fim de um casamento, de um namoro, não deveria levar à inimizade. A gente deveria terminar numa boa, né? Só que boa parte dos ex-casais não entende muito bem assim. Para eles, junto com o amor, vão embora também o afeto, o respeito. Mas tem sim bons exemplos de que é possível conviver bem com o ex. É o que mostra a reportagem agora da Mariana Moreno. Eu não sei como chegamos a esse ponto. Quando o romance chega ao fim, será que dá pra continuar a amizade? Na verdade, ela vira e mexe e pergunta, e aí, tá namorando? Falou, não. Eu quero que ele namore. Como é a sua relação com o ex? O ex é ex, passado é passado, fica pra trás e não quero nem saber. Eu acho que quanto mais distante do cotidiano, melhor. O ex bom é o ex o quê? É o ex longe. Júlia e Guilherme foram casados por 4 anos. Tiveram o Rafael. E depois de um tempo, a relação terminou, sem mágoas. Os dois continuaram amigos e se dão muito bem. A gente viu que, como um casal, a gente não funcionava muito bem. A gente funciona mais como amigos mesmo. Guilherme frequenta a casa da ex, fica à vontade no sofá, na cozinha e nas brincadeiras com o filho. O relacionamento acabou, mas o respeito e o carinho continuam. Tá, vamos colocar pro lado, aí fica tudo. A gente ainda vira e mexe, conversa, dá risada junto. Fala um besteira. Fala besteira junto, mas Se só zoa. acabou não dando certo mesmo o convívio diário, né? A atriz Nívia Stelman mantém a amizade com o ex-marido, o ator Mário Frias, com quem tem um filho de 8 anos. Ela já declarou que o ex faz parte da família e que ela se dá muito bem com a atual esposa dele. Vira e mexe, todos são fotografados juntos. A apresentadora Eliana e o produtor musical João Boscoli foram casados por 6 anos. Mesmo com o rompimento, os pais de Arthur continuam amigos. O casamento chegou ao fim, mas Tiziane Pinheiro e Roberto Justus fazem questão de manter um bom relacionamento. Imagina, minha admiração por você é eterna. E fora a história... A minha por você também. Da minha filha, Rafaela, que é a coisa mais importante que a gente já criou, nós dois juntos. Então, nós somos unidos pro resto da vida. E o que a Tizi precisar na vida e tudo que acontecer com ela, eu vou estar atrás, vou suportar ela como se ainda estivesse ao lado dela. Tenho o menor problema em dizer isso de fundo do meu coração. Depois de 6 anos de casamento, o ator Orlando Bloom e a modelo Miranda Kerr resolveram formalizar a separação. Na primeira entrevista após o término, o ator mostrou respeito pela ex, dizendo: "Nós nos amamos, somos uma família." Nem todo mundo tem a sorte de se dar bem com um ex-companheiro. E o que é pior, de aceitar um antigo relacionamento da pessoa com quem se está hoje. O fato é que existem tantos tipos de ex que a gente montou uma lista com os principais deles. Você conhece o ex cão vigia? Esse dá um trabalho danado. E a gente tem muitos exemplos desses em consultório. Ele não permite que a ex viva a própria vida. Passa de carro na frente da casa, aparece de repente sábado à noite, ou mensagens seguidas, eu te amo, tentando reatar. Muitas vezes até já está com outra, mas ele quer marcar o território ali, não quer perder. Tem gente que já sofreu bastante com esse tipo de ex. Ficava atrás de todos, terminava todos os meus relacionamentos. Enfim, era complicado. Outro tipo comum é o ex-sofredor. É como se o chão tivesse saído debaixo dos pés dele, né? E ele passa, assim, com muito sofrimento, a não conseguir investir em outros objetos amorosos, encontrar outras pessoas, sair, se divertir, tocar a vida em frente. Por outro lado, tem gente que não tem do que reclamar. Estamos falando do ex-desencanado. O ex-desencanado, ai que bom, não deu certo, vamos tocar a vida em frente. Se quiser, aparece lá em casa, vem tomar uma cervejinha, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, que é bem resolvida, mas talvez o vínculo dele pode ter sido um pouco frouxo. É fácil reconhecer os tipos de ex, quer ver só? A ex ciumenta. Esse é o pior tipo? É o pior tipo, não para, vem atrás, dá piti, quebra tudo e se encontra com a atual, bate, briga. Fica assim, ó.
24 horas se cercando, né? Minhas vezes. Não trabalho? Sim, Pra ela ou pra você? pra mim. Mandar carta, mandar mensagem, ir na sua casa e falar, tipo, lembra dos nossos momentos, mas já acabou. E que tal um ex que ajuda a encontrar a felicidade? No filme Maldita Sorte, Charlie é um bem-sucedido dentista, mas que não consegue encontrar a garota certa. Ele descobre no casamento de uma ex-namorada que toda mulher com quem ele saiu acaba encontrando o grande amor logo depois de deixá-lo. Se a memória não deixa apagar as lembranças do ex, imagine então as redes sociais. O relacionamento até acaba, mas a curiosidade em torno do ex continua por muito tempo. Dá uma espiadinha assim, escondido. Sempre é bom, né? Rola uma curiosidade, sim. Não sei, sempre bom saber como é que a pessoa tá, se ela já tá com outro. Tem essa curiosidade, sim, um pouquinho. Tem gente que extrapola, mais do que curiosidade, sente mesmo uma obsessão pela vida amorosa do outro. Inferniza a vida do novo parceiro, às vezes até acha telefone, entra em redes sociais para perturbar, posta fotos comprometedoras, enfim. E às vezes a mulher ou o homem tem que recorrer à justiça para botar um limite até territorial, geográfico, para aquela pessoa não se aproximar muito. Chris Brown e Rihanna já protagonizaram inúmeras cenas de um relacionamento obsessivo. Ele chegou a ficar preso por causa das agressões que cometeu contra a cantora. A separação do sambista Dudu Nobre e Adriana Bombom não foi nada amigável. Com o fim do casamento, vieram discussões e brigas na justiça. Renata Banhara passou por momentos difíceis com o ex, o cantor Frank Aguiar. A gente não tinha esclarecimento, um modo, né, de operar com que cada um se separasse e fosse para o seu lado. Aconteceu, como tantos casais que se perdem no fim do relacionamento e pequenas coisas se tornam monstros gigantes e sobrou farpas para tudo quanto é lado, na época e tudo. Só depois de muitos anos, Renata e o ex, famoso, conseguiram conviver em paz. E o tempo foi um excelente aliado, porque hoje a nossa relação, até por isso que eu estou falando da relação, hoje o tempo levou cada coisa para o seu lugar. Hoje ele é um excelente pai, posso dizer que ele é fofo, que ele é carinhoso. Fico até emocionada, porque a gente fala de separação e eu acho que é o que sobra. Eu fico até chateada de estar falando assim dele, a separação foi terrível, porque ele é tão bom pai. E agora, no estúdio do Hoje em Dia, mais dicas de como conviver com o ex. Olha que reportagem muito interessante. A gente estava aqui conversando com o Cuxineiro durante a reportagem. Ele vai dar várias dicas para você de como terminar numa boa. Dá para fazer isso por mais que a relação já esteja desgastada. Respeito é a chave do negócio, a gente sabe, e principalmente quando tem filhos envolvidos. Agora, Cuxineiro, é o seguinte, deve ter muita gente em casa que está passando por uma crise na relação. Aliás, passar por crise na relação é normal. Então, tem que passar, né? Tem. Porque é uma relação que ela fica igualzinha do começo ao fim, é pra gente estranhar que não teve uma vida tão intensa lá, né? E aí, se a pessoa está em crise e já está percebendo que a relação não vai bem, até está pensando numa separação, como ela pode levar isso da melhor maneira? Quando cai a ficha, fala, realmente eu vou me separar, e como prosseguir diante disso? Então, tem uma medida que claro que ela é simbólica, que é a medida do quanto está traumatizando a pessoa. Porque muitas pessoas esticam uma relação que está traumatizando de uma maneira que depois, na hora de acontecer alguma coisa como esse, um desfecho, ele não tem uma recuperação fácil. É como você ficar muito tempo doente, você fica na cama, depois na hora de levantar você não tem músculo mais. Né? Luiz, quando a gente mostrou agora há pouco aquele quadro super legal da Cris, que eu quero ser mãe, você falou assim, olha, é importante a gente falar sobre o papel dos filhos no começo de uma relação, na mudança de uma relação e até no final. Qual é o papel para um casal que tem filhos, o que muda nesse caso? Então, o filho, ele entra no meio, ou ao lado, ou compondo o que seria uma família. Uma relação homem e mulher só, não é uma família, é um casal. Passa a ser uma família na hora que entra esse terceiro. Né? De acordo com o que esse terceiro representa para esse casal, ele pode também ter um significado no sentido dessa relação permanecer e continuar e ser o motivo para esse casal
ficar junto. Quando a minha especialidade justamente é a relação homem-mulher. Quando esse filho, ele retira toda a energia que existe entre homem e mulher e viram pai e mãe, esses dois já perderam uma grande parte da sua essência, que é esse homem já não é mais o marido dela, ele é o pai do filho e ela é a mãe do filho. Então vocês imaginem isso ao longo da vida, o desenvolvimento disso, como pode acabar criando um desajuste aí. O que cada um vai oferecer para o outro? Ele vai oferecer o pai do filho dela ou a mãe do filho dele, mas o que eles estão podendo oferecer um para o outro. E, às vezes, é um dos motivos que a pessoa fica traumatizada. Então, quando a gente tem uma crise muito grande na separação, a gente pode imaginar, pelo menos, que houve um traumatismo ao longo do casamento, da relação, durante um tempo. E, às vezes, é um trauma que fica lá e ele, claro, que vai interferir nas outras relações todas da vida dele. Quer dizer, quem sai de uma situação como essa, muitas vezes sai manco, sai capenga, sai muito ferido. Luiz, pra gente encerrar, que recomendação a gente pode dar? Como a Cris falou, se a pessoa já está nesse momento, já está no momento da separação, para colocar a cabeça no lugar e tentar ter uma boa relação com o ex ou com a ex. Tem uma dica que dá pra gente dar? É possível encontrar uma fórmula que sirva mais ou menos para todo mundo? Olha, eu acho que uma das coisas importantes é perceber realmente, não é só o papel que vai decidir ou o endereço, mas perceber que aquela relação terminou. Perfeito. Às vezes, para essa relação terminar, precisa haver realmente um afastamento. Às vezes, para a relação terminar, precisa haver uma composição meio fake, meio um jeito de falar mais diplomático, que não tem nada a ver com o que cada um está sentindo. Então, como cada um vai conseguir, não tem uma receita, mas eu acho que a receita mais importante é o respeito a si próprio. Perfeito, perfeito, impecável. Olha, a gente fez uma enquete lá no R7, né, Cris? Vamos saber a opinião das pessoas também, o pessoal que entrou lá no R7.com, e a pergunta foi: o que mais prejudica a boa convivência com os ex, com o ex ou com a ex? Os filhos, 22,5%. Nossa, tá empatado ali. Dinheiro e a outra, ou o outro nesse caso, né? Então, assim, a próxima, a nova relação. Você concorda, Mastronelli? Você acha que esse daí é o maior problema, normalmente? Eu não sei, eu acho que... eu discordo um pouquinho. Eu acho que o problema... Hoje em dia, o relacionamento das pessoas é complicado, né? Meu pai e minha mãe estão juntos até hoje. É lindo de ver os dois, cara. Eles vão namorar, eles vão nadar junto, vão fazer exercício junto. E a nossa geração, a minha geração, é muito complicada manter um relacionamento hoje. Por vários motivos que veio, mas o principal mesmo, na minha opinião, com a minha experiência aí globalizada, em volta do mundo, eu conheci mulheres em vários lugares do mundo, é você ser sincero, cara. Seja sincero com você mesmo. Quando não dá, passa a bola para frente. Que foi um pouco do que o Luiz falou agora, né? O respeito a você mesmo antes de mais nada.